Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sala de leitura. Eu sou a professora Fabi, sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos cacheados, olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma blusa bege bem clarinha e atrás de mim tem uma parede marrom. Agora, vamos conhecer a nossa história de hoje. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a história A Caixa de Pandora. Essa história faz parte da mitologia grega. Você sabe o que é mitologia? Então, vamos descobrir o que é e também conhecer os personagens dessa história. Mitologia. Mitologia é o estudo das lendas, mitos, narrativas e rituais com que os povos antigos reverenciavam os deuses e heróis. Mitologia é a ciência que procura a explicação dos mitos, que tem um caráter social desde sua origem e só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados. Zeus, deus da mitologia grega, senhor dos homens e supremo mandatário dos deuses que habitavam o Monte Olimpo. A imagem de Zeus era representada por um homem forte, barbudo, de aspecto majestoso, com um raio na mão e uma águia a seu lado. Hefesto era conhecido como deus grego do fogo ou vulcano, na mitologia romana, e também protetor das atividades relacionadas ao metal. Era filho de Zeus e de Hera. Comenta-se que o deus do fogo teria nascido muito feio. Epimeteu e Prometeu. Epimeteu é um titã, filho do titã Jápito e da ninfa ou Oceânide, irmão de Prometeu. Epimeteu criou os animais e deu-lhes os atributos. Quando chegou ao homem, não havia mais nenhuma qualidade para dar-lhe. Pediu socorro ao seu irmão Prometeu, que então roubou o fogo dos deuses e o ofertou aos homens, ensinando-lhe também como trabalhar com ele. Temos também Pandora, mas essa personagem iremos conhecer durante a contação da história. Agora sim, vamos conhecer a história A Caixa de Pandora. Hefesto fez uma mulher belíssima chamada Pandora e a presenteou a Zeus antes de descer à superfície da terra. Zeus ficou admirado com a obra de Hefesto e despachou Pandora para a terra, mas antes lhe deu um grande e belíssimo presente, uma caixa de marfim ornamentada, fechada, e lhe deu a chave dizendo: quando você se casar, ofereça essa caixa como dote ao seu marido. Mas a caixa só pode ser aberta após o seu casamento. Em pouco tempo, Pandora conheceu Epimeteu, irmão mais novo de Prometeu, e eles logo se casaram. Epimeteu viajava constantemente e certa vez ficou muito tempo longe de casa. Pandora se sentia triste, sozinha, mas de repente ela lembrou-se da caixa e foi até o canto onde ela guardava e começou a examiná-la. Ela ficou curiosa enquanto observava os seus lindos adornos externos. De repente, Pandora começou a ouvir pequenas vozes gritando lá dentro da caixa. E sabe o que essas vozes diziam? Deixe-nos sair daqui! Deixe-nos sair! Pandora não podia mais esperar. Foi correndo buscar a chave e imediatamente abriu a caixa.
Para sua grande surpresa, centenas de pequeninas e monstruosas criaturas, parecendo terríveis insetos, saíram da caixa. Saíram voando lá de dentro, como um zumbido assustador. Logo, a nuvem desses insetos cobriu o céu e o dia ficou escuro e cinzento. Apavorada, Pandora fechou a caixa e sentou-se sobre ela, desesperada. Ela estava tendo toda espécie de sentimentos ruins e sombrios, sentimentos odiosos que nunca tivera antes. Pandora estava desesperada. Sentiu raiva de si mesma por ter aberto a caixa. Sentiu também uma onda muito grande de ciúmes de Epimeteu. Sentiu-se raivosa e irritada. E percebeu que estava doente de corpo e de alma. Mas, de repente, pareceu-lhe ouvir uma outra voz gritando: "Deixe-me sair! Tire-me daqui, por favor!" Pandora respondeu rispidamente: "Nunca! Você nunca sairá daí! Eu não irei repetir esse erro. Já fiz tolice demais em abrir a caixa a primeira vez." Mas a voz prosseguiu de dentro da caixa: "Deixe-me sair, Pandora. Só eu posso ajudá-la." Pandora hesitou, mas a voz parecia tão doce, tão calma, e ela se sentia tão sozinha, tão desesperada, que resolveu abrir a caixa mais uma vez. E lá de dentro saiu uma fadinha luminosa que clareava todo aquele quarto escuro, aliviando a atmosfera que se tornara pesada e opressiva. "Eu sou a Esperança, a fada da esperança", e prosseguiu. "Você fez uma terrível coisa, Pandora. Libertou todos os males do mundo: o egoísmo, a crueldade, a inveja, o ciúme, o ódio, a intriga, a ambição, o desespero, a tristeza e até a violência. E todas as outras coisas que causam miséria e infelicidade. Zeus prendeu todos esses males nessa caixa e deu a você e ao seu marido. Ele sabia que você iria um dia abrir essa caixa. Essa é a vingança de Zeus contra Prometeu e todos os homens por terem roubado o fogo dos deuses." Chorando copiosamente, Pandora disse: "Que coisa terrível eu fiz! Como podemos pegar todos esses males e prendê-lo novamente na caixa?" Então a fada disse: "Você nunca poderá fazer isso, Pandora." Respondeu tristemente a Esperança: "Eles já estão todos espalhados pelo mundo e não podem mais serem presos. Mas há algo que pode ser feito. Zeus enviou-me também junto com esses males para dar esperança aos sofredores. E eu estarei sempre com eles para lembrar-lhes que o sofrimento é passageiro e que sempre haverá um novo amanhã." Essa história é bastante interessante, não é? E assim como os povos indígenas e africanos, os gregos também tinham uma forma diferente de explicar a origem das coisas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura grega antiga? O período da história, conhecido como Grécia Antiga, se estabeleceu entre os anos 1100 e 1046 a.C. A civilização que nos referimos quando contamos essa história
não estava localizada em um país unificado, mas sim em um conjunto de cidades que possuía a mesma língua, o grego antigo, costumes em comum, como práticas religiosas, e compartilhavam leis que se transformaram ao longo dos séculos. Quando falamos de mitologia, estamos nos referindo a um conjunto de histórias que ajudam a explicar diversas questões da natureza humana para um povo. Na cultura da Grécia Antiga, a religião se apoiava justamente na mitologia que conhecemos hoje, com seus populares deuses que continuam influenciando histórias contemporâneas. Estes mitos eram uma forma que os gregos tinham de explicar os fenômenos da natureza, a criação do mundo e a natureza. Eles eram propagados oralmente e os rituais eram uma forma das mais importantes de manter viva a tradição ao longo das gerações. A primeira geração de deuses são chamados de primordiais. Eles explicam a origem do universo e dos fenômenos naturais. Entre eles destacam-se o caos, representante do estado anterior ao mundo conhecido, Cronos, que representava o tempo, Gaia, que representava a terra, e Urano, que representava o céu. A Era dos Titãs é chamada segunda geração de deuses na mitologia grega. O rei dos titãs era Cronos. Com a esposa Reia teve 6 filhos: Éstias, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Após 10 anos de luta, Zeus conseguiu destronar Cronos na chamada Guerra dos Titãs. Foi assim que ele se tornou o deus supremo da era dos deuses do Olimpo. A partir daí, surgem as histórias mais conhecidas da mitologia grega, com destaque para os mitos de Afrodite, Hades, Poseidon, Apolo, Atena e muitos outros. Utilizamos conceitos da ciência e tecnologia grega até hoje. O Teorema de Pitágoras e diversos outros conceitos matemáticos que estudamos ainda hoje surgiram no período da Grécia Antiga. Além disso, os gregos também foram responsáveis por diversas teorias sobre a Terra, como o fato de que ela gira em torno do eixo e de que o nosso planeta não está no centro do universo. Os Jogos Olímpicos eram também um ritual religioso. Além das tradicionais provas de corrida, os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga também possuíam modalidades como o boxe, a luta livre, os eventos com cavalos, os lançamentos de discos e dardos e as provas de salto. Estudiosos apontam que os Jogos Olímpicos gregos tiveram início em 776 anos antes de Cristo. Diversas lendas estão associadas a eles, entre elas a de que ao fim dos 12 trabalhos realizados por Hércules, os deuses construíram o estádio olímpico em homenagem a seu pai Zeus. Que cultura fascinante, não é? E graças aos gregos, hoje nós temos a democracia, o Teorema de Pitágoras, as Olimpíadas. Que bacana, não é? É muito bom conhecer a cultura de outros povos. Concordam comigo? A nossa aula de hoje foi muito bacana. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Vamos saber qual é? Pensando na nossa história de hoje, Pandora libertou muitos sentimentos ruins, mas um belíssimo sentimento ficou: a esperança. E eu quero saber, quais são as suas esperanças? Anote no seu diário ou no seu caderno. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado bastante da nossa aula de hoje. Não deixe de acessar o seu aplicativo Rio Eduque em Casa. Um grande beijo
e até o nosso próximo encontro.